Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Números capítulo 13. Números capítulo 13. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Números, para quem não sabe, está antes de Deuteronômio. Está na Bíblia também. Números, não estou falando de números, estou falando do livro chamado Números. Escrito por Moisés, faz parte do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Ontem encontrei uma moça, antes de ontem, na sexta-feira, quando eu estava trabalhando lá no Northwest High School, encontrei um estudante e disse: minha filha, como é que o capítulo é claro, os 2 capítulos, mas a minha mensagem nesta manhã será baseada em Números 13 e 14. Por isso que eu quero que as Bíblias fiquem abertas, para que vocês possam ir seguindo. Vamos começar aqui no 13. Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe, isto é, líder, entre eles. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Quem foram esses homens? A partir do versículo 4 você vê. Aqui, ó. Um chamado, uns nomes assim um pouco diferentes, né? Samua, Safate, não vá confundir com outra coisa. Caleb, né? Igal, Oséias. Esse Oséias aqui do versículo 8, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, é Josué. Ele chamava-se Oséias, e então Moisés mudou o nome dele para Josué. E daí ele tornou-se, ele era o assistente de Moisés, né? E depois foi Paute, Gadiel, e mais adiante você vai ver Gade, Amiel, aí você vem Setu, Nabi, Geuel, e você vê todos esses que foram. Deus mandou que Moisés escolhesse 12 homens, 12 líderes. Moisés não pegou qualquer um. Moisés não chamou assim: bom, eu vou, você, não. Ele pegou os seus melhores líderes. Hoje talvez seria gente envolvida na liderança da igreja, da denominação, gente com cargo, gente com nome, grandes pregadores, figurões, medalhões. Então Moisés escolheu 12 líderes. Ele não escolheu pessoas que poderiam ser líderes, não. Ele mandou gente que já estava acostumado, eram príncipes, eram chefes, eles eram líderes, eles eram homens responsáveis, eles estavam ali com Moisés, eles acompanhavam todo o trajeto, eles tinham visto as maravilhas de Deus, eles tinham visto lá tudo o que havia acontecido, eles tinham saído do Egito, junto com os outros, eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram o faraó e todo o seu exército ser destruído, eles viram o maná caiu do céu, eles viram a rocha ser tocada por Moisés e sair água. Aqueles 12 homens eram testemunhas das maravilhas de Deus, das grandes maravilhas de Deus, e ninguém estava mais credenciado do que eles para irem espiar a terra que Deus havia prometido dar a eles. Eles saíram do Egito, e Deus disse: eu vou dar uma terra para vocês, chamada terra de Canaã. Hoje, onde está ali Israel, o Estado de Israel e toda a Palestina. Deus disse: eu prometi esta terra a Abraão, a Isaac, a Jacó, e eu prometi a vocês e eu vou cumprir, eu vou levar vocês. Irmãos, escutem, Deus não promete nada que Ele não venha a cumprir. Nós é que retardamos as promessas de Deus. Nós é que impedimos que as promessas de Deus se tornem realidade em nossa vida. Mas o Senhor nunca deixa de cumprir as suas promessas. O Senhor nunca falha. Ele nunca deixa que a sua palavra não seja cumprida. E Deus mandou aqueles 12 homens. Disse: Moisés, escolha 12 homens. Moisés envia homens. Deus não disse quem. Deus não disse os nomes. Deus poderia ter dito: Moisés, eu quero esse, aquele outro. Eu quero que você mande esse. Deus não apontou nomes. Deus disse: Moisés, mande os líderes. E Moisés confiou nos seus líderes, Moisés confiou no seu povo, Moisés confiou naqueles 12 homens que poderiam realmente executar aquele trabalho.
Era uma obra séria, era um ministério difícil, seria uma aventura, teriam que penetrar no território inimigo, não seria fácil para eles entrarem no território inimigo, ver tudo o que estava se passando e voltar para Moisés e dar o relatório a ele e ao povo. Agora vamos começar a nossa história. Onde estava Moisés quando Deus disse isto a ele? Ele estava num deserto chamado Parã, isto é, Cádiz de Barneia. Você sabe o que significa Cádiz de Barneia? Deserto de Parã? Significa consagrado, lugar consagrado. Até ali o povo andou. Até ali o povo enfrentou dificuldades, mas eles viram a grandeza de Deus, as maravilhas do Senhor, a obra do Senhor, eles viram as bênçãos do Senhor, eles viram os milagres de Deus, mas eles caminharam até ali. Desobedeceram, foram cruéis com Moisés, ficaram buzinando no ouvido dele, deram as costas para o Senhor, magoaram o coração de Deus muitas vezes, não creram que o Senhor seria capaz de cumprir a sua palavra, mas de repente eles pisaram num território chamado consagrado, como que uma antessala para o que iria acontecer logo adiante. Como que Deus dizendo a eles, olha, pisem nesse território, porque daqui a pouquinho vocês vão pisar na terra que eu dei e vou dar a vocês como presente. Como se Deus estivesse preparando. É o que acontece hoje. Hoje a nossa jornada cristã, nós quando viemos à igreja, quando lemos a Bíblia, quando oramos, quando contribuímos, quando chamamos a nós mesmos de cristãos, de servos de Deus, é esta preparação, é este caminho. Nós estamos encaminhando para a pátria celestial. Paulo disse que nós estamos caminhando em direção a pátria celestial. E essa caminhada é difícil, essa caminhada é dura, muita coisa acontece ao longo dessa jornada. E tanto é verdade que aquele homem de Deus chamado Paulo, quando ele chega no final da sua vida, o que ele diz? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, mas agora está me reservada a coroa que o Senhor justo e juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto crerem nele, na sua palavra. Ele estava no deserto ali de Parã, quando ele chamou aqueles homens. Irmãos, a Bíblia diz assim, mas depois, versículo 16, 12, 16, olha aí, depois o povo partiu de Azarote e acampou-se no deserto de Parã. O que havia acontecido naquele deserto? O que havia acontecido em Cádiz Barneia? Além de ser esse nome consagrado, consagração, o que havia acontecido ali? Bem, ali estava o lugar onde o anjo havia falado com Agar. Quando Agar estava em desespero, o anjo do Senhor veio falar a ela, Gênesis 16, 14. Ali também, o que é que aconteceu? Morreu Miriam, a irmã de Moisés. Lá em Números 20, versículo 1. Naquele mesmo lugar, o povo havia murmurado contra Deus, porque não tinha comida, não tinha água. Naquele mesmo lugar. E foi naquele lugar também onde, irmãos, os israelitas se acamparam por muitos dias. Era, pois, um território que relembrava muitas coisas, muito marcante. É como que você voltando à sua casa, onde você morou no Brasil, lá naquela rua, lá naquele estado, e você passa ali depois de muitos anos, você olha e diz, nossa, olha, aqui nós moramos aqui. Era um pouquinho diferente, mas neste lugar, ali morava a dona Floriofilda, ali era o senhor Elefantino, e ali era fulano de tal. E aí você começa a relembrar as pessoas, as coisas, aquele território que você conhecia tanto. Então aquele território ali era conhecido também por Moisés e por todos os israelitas. Muita coisa podia lembrar a eles os prodígios do Senhor, a manifestação da glória e da graça de Deus. E eles estavam ali. Mas irmãos, Moisés mandou esses homens.
E eles foram. 12 homens. 12 espias. Foram. Versículos 17, 13 e 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi para Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Faça uma pesquisa. Veja como é essa terra. Queremos conhecer mais a respeito dessa terra. E lá foram eles, 12. Mas, irmãos, que resultado surpreendente. Dos 12, somente 2, quando voltaram, ofereceram um relatório positivo. 10 dos melhores líderes, daqueles homens incontestáveis, daqueles homens que Moisés conhecia e confiava tanto, 10 deles falharam quando não podiam falhar, erraram quando não podiam errar, se equivocaram quando não podiam se equivocar. E por causa da atitude deles, por causa do negativismo deles, por causa desse relatório infame que eles deram, o povo que ouviu o relatório, não teve a alegria de entrar na terra. Os filhos dos filhos, sim. Eles não. Por uma simples razão. Não confiaram no Senhor. Mas vamos mais adiante. Há mais coisas que se ver aqui, preciosas, e eu gostaria de chamar a atenção, porque foram 12 homens. Quem foram esses 2? Exceção à regra. Quem foram esses 2 que contagiaram com o relatório, apesar do desânimo dos 10? Foram 2 apenas que foram positivos. Vamos adiante. Não é assim. Não escutem o que eles estão dizendo. Josué e Calebe. Você já percebeu? Você conhece muita gente que coloca o nome nos filhos de Josué e Calebe. Mas você já viu alguém colocando o nome no filho de Palti, Geuel, Nabi, Setur, Amiel? Não. Por quê? Porque esse nome sempre traz a lembrança de coisas negativas. Esses nomes sempre simbolizam que relatório fracassado. Nós queremos colocar nome de gente vitoriosa. Nós queremos que os nossos filhos chamem-se Calebe, Josué, porque foram homens de valor. E não um paute que chegou dizendo: eu estou morrendo de medo. E quantos crentes, servos de Deus por aí afora, ouvindo esses relatórios, que em nada trazem edificação espiritual. Se você não ouve que a graça de Deus é suficiente, e que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, então, em que mais que você vai confiar? E esses homens foram, e chegaram ali, e veja agora o versículo 25 comigo. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra, uma jornada cumprida. Quando a Bíblia diz 40 dias, pode nem ser literalmente os 40 dias. Choveu 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado 40 dias no deserto. Um período de tempo largo, pode ser até mais de 40 dias. Não importa, um tempo muito largo. No final de 40 dias, voltaram a espiar a terra, e chegando apresentaram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto, a eles, e dando conta a Moisés, disseram, veja o versículo 27, veja que relatório: fomos à terra que nos enviaste, ela, em verdade, mana leite e mel,
E este aqui é o fruto. A Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uva tão grande que 2 pessoas precisavam carregar o cacho. Gente, eu nunca vi um cacho desse tamanho. Imagine um cachinho, a gente já paga $1. Imagine um desse, quanto que não seria? 2 homens carregando aquele fruto. Por quê? Porque quando Deus abençoa, Deus não é mesquinho, Deus não manda só um pedacinho de uva, Deus não manda um cachinho, Ele manda um cacho bem grande. Ele quer que a gente tenha uva por muito tempo. Ele quer que a gente faça suco por muito tempo. Ele quer que a gente experimente a graça dele. É assim que é o nosso Deus. Olha aqui. A terra realmente mana leite e mel. Mas não foi o que Deus disse, gente. Eu vos darei uma terra que mana leite e mel. Eles simplesmente confirmaram o que Deus havia dito. Contudo, aqui é que mora o problema. A terra é boa. O fruto está aqui. A terra manda leite e mel. Olha, uma maravilha. Uma uva essa terra. Olha aqui. Uma maravilha. Porém, todavia, contudo, lá vem a mudança na história. São esses porém, são esses mas, são esses contudo que atrapalham a nossa vida espiritual. Eu sempre digo que a minha vida espiritual e a sua seria muito melhor se no vocabulário português não existissem essas palavras. Porque, ou palavrinhas infelizes. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Anak eram conhecidos como uma raça de gigantes. Os amalequitas habitam na terra. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto ao mar. Isto é, a terra está cercada. Não tem como nós entrarmos lá. Se for para o norte, alguém vai nos pegar. Leste, oeste, no sul. Em uma palavra bem simples, num relatório bem português, estamos fritos. Agora veja o versículo 30. Aí entram os 2 homens de Deus. Você está perguntando assim, por que Josué não falou? Ele não era o líder de Moisés? Ele não era o segundo? Por que ele não falou? Por que Caleb é que falou? Porque se Josué falasse, o povo diria, você é amigo de Moisés, você trabalha com ele, você é auxiliar dele, por isso que você está falando bem. Mas Deus fez com que Josué não dissesse nada, e fosse Caleb que falasse, porque Caleb não estava ligado diretamente a Moisés, era apenas um líder. E até porque a Bíblia diz que falar é prata e o calar é ouro. E naquela hora, para Josué, todo ouro era ficar calado. Deixa a prata falar. Caleb, veja aqui o versículo 30. Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemo-nos da terra, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Agora, a turma do contra. Disseram os homens que subiram com ele, os 10, não poderemos subir, porque essa gente é forte demais. Versículo 32, a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E agora vai vir o tema do meu sermão. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Eu vou repetir. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Isto é, nós, olhando toda aquela situação, nós nos sentimos, como um gafanhoto. E da mesma maneira, diz a Bíblia, e assim também éramos aos olhos dele. Eles nos olharam, e como foi que eles viram? Eles não viram gente, eles viram um
um bando de gafanhoto. E aqui está o tema do meu sermão: gigante ou gafanhoto? Gigante ou gafanhoto? Se Deus olhasse hoje para você, o que ele veria? Um gigante? Como foram os grandes homens de Deus? Como foi Lutero? Como foi William Carey? Como foi Jonathan Edwards? Como foi Calvino? Os grandes gigantes do passado? Ou será que Deus olharia e veria apenas um bando de gafanhotos? Como que Deus nos veria? Irmãos, vamos rapidamente, 2 minutinhos, ver o relatório. Primeiro, eles são poderosos, fortes e grandes. Olha o relatório dos 10. Nós fomos espiar a terra. A terra é uma beleza. Isso não é o problema. O problema é quem está em cima da terra. O problema é quem está em cima da terra. Ah, como nós gostamos de colocar uma lupa nos nossos problemas. Uma vez minha filha chegou e disse: pai, vai lá na sala matar uma barata enorme, desse tamanho. Fui lá, um negocinho pequenininho. O medo faz com que as coisas fiquem grandes. O problema aumenta. Fica aquela montanha. Como eu vou vencer? Como eu vou me superar? O que eu vou fazer diante disso? A terra é boa. O evangelho é bom. A igreja é boa. Os hinos são maravilhosos. A oração, o culto, os irmãos orando por mim. 6 horas. 6 horas por mim. Que beleza tudo isso. Que beleza. Mas, contudo, o chão onde eu estou e o que eu estou vendo são poderosos, fortes e grandes. Olha a nossa visão. Irmãos, o primeiro ponto que eu daria ao meu sermão é este: toda conclusão equivocada normalmente está associada a uma visão distorcida dos fatos. Toda conclusão equivocada, que foi a deles, ela está associada, está ligada a uma visão distorcida dos fatos. Depende o que você vê. E dependendo do que você está vendo, a sua conclusão poderá ser positiva ou extremamente negativa. Se você tiver a visão dos céus, ela sempre será positiva. Ah, eu me lembro quando a cidade de Samaria estava cercada. E aí, o moço de Eliseu saiu de manhã cedo, tal, jogando ali milho para as galinhas e cuidando disso, tal, de repente ele... Ai. Samaria estava cercada. O exército de Sanaqueribe todo havia cercado a cidade. E ele correu lá: meu senhor, o que foi, meu filho? Estamos cercados, estamos perdidos, estamos destruídos, a cidade toda cercada. A Bíblia diz que o profeta orou e disse: Senhor, abra os olhos deste moço, para que ele veja que os que estão conosco são muito mais do que esses que estão cercando a cidade. Aí o que é que Deus fez? Deus pegou o óleo de Geazi, o outro de cá, lá. Aí ele saiu lá fora. Quando ele olhou, ele viu os carros do exército de Deus em toda a parte. Nossos olhos são incapazes de ver o exército de Deus, o exército dos anjos que estão ao nosso redor, o grande livramento do Senhor, porque os nossos corações estão tomados pelo medo. Nós não confiamos, cantamos, nós confiamos no Senhor. Que coisíssima alguma! Nossa confiança é muito pequena, é inútil quase.
Por isso que enxergamos a cidade cercada, mas não conseguimos enxergar o exército de Deus para nos proteger. O salmista dizia, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor dos exércitos. O grande pastor Salomão Ginsburg, que escreveu vários hinos no cantor, certa ocasião ele estava pregando na penitenciária em Recife. E ele percebeu que quando ele ia para um lado, tinha um preso olhando ele. Ele mudava para o lado, o preso acompanhava ele com o olhar. Ele ficou meio incomodado, foi lá. Meu filho, você me conhece? Se conheço. Você me conhece? Claro. Como é que você me conhece, rapaz? O senhor lembra uma vez que o senhor foi pregar lá numa fazenda, chamada Nazaré da Mata? Lembro, uns anos atrás, né? Nós íamos matar o senhor naquele dia. Ué, e por que vocês não mataram? O senhor estava cercado por uma soldadesca. Era soldado para tudo quanto é lado. Eu nunca vi lanças, escudo. Eu nunca vi um uniforme tão lindo na minha vida. Nós ficamos com medo. Eu disse, meu filho, eu estava sozinho. Não, sozinho. Eu quisera, se eu estivesse sozinho, você não estava aqui falando comigo. Aí Salomão Ginsburg se lembrou. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Deus é capaz de abrir os olhos dos inimigos para ver o exército dele. Mas eu, que sou filho de Deus, não consigo ver. Sabe por quê? Porque a minha confiança é muito pequena, muito limitada. Veja o que eles disseram. A terra é forte, a terra é bonita, tudo é bom, mas os homens são poderosos, são fortes, são grandes. E o poder de Deus? E o mar vermelho? Você não se lembra quem foi que abriu? Você não se lembra quem mandou o maná? E o Senhor? Onde está o Senhor nessa história? Que conversa é essa? Que relatório. Mas ainda, eles são mais fortes do que nós. Como que o mundo pode ser mais forte do que nós? O mundo não conhece o poder da oração. O mundo não conhece o poder do Evangelho. O mundo não conhece o que significa estar nas mãos de Deus. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Que porta do inferno vai ficar de pé se a igreja do Senhor está lutando? Nenhuma porta do inferno vai ficar de pé. Nenhuma. Mas eles são mais fortes do que nós. Que relatório infame. Que relatório. O povo todo ali na antessala da bênção, na antessala da glória, da conquista, quase que pisando na terra, quase que chegando lá. De repente, água na fervura. De repente, um relatório desanimador. De repente, 10 homens falando, nós não podemos, tem gigante, tem isso, tem aquilo, nós somos fracos, não podemos. Há sempre a turma do não podemos fazer. Quando eu era pastor lá em São Paulo, eu me lembro na minha igreja, a gente queria fazer um projeto, levantar uma turma, pastor, é difícil. E a conversa que eu ouvia, não tinha dinheiro. Sempre esses relatórios estão aí. Não podemos, é difícil, não vamos fazer. Pastor Aníbal Pereira Reis, o ex-padre, ele dizia, não existe lugar e povo difícil para o evangelho. Existem igrejas e crentes difíceis para evangelizar. E é verdade. E é verdade. E terceiro, olha o relatório. Essa terra consome os seus moradores. É uma terra que consome os seus moradores. O que é isto? É muito interessante essa expressão deles, porque veja bem, eles estavam até então num verdadeiro retiro. No deserto, um retiro. Maná todo dia. Não tinham que trabalhar. Água, era só chegar ali e beber.
Doença, Deus sarava. Tudo bem. Por que vão entrar na terra onde eles teriam de cultivar, teriam que trabalhar, teriam que ganhar o pão de cada dia? Por quê? Vamos ficar aqui na minha zona de conforto. Eu entrar nessa terra? Olha, pessoal, a terra nós olhamos, o pessoal trabalhando duro lá, muito duro. Não é verdade que não há conquista, não há vitória, se a gente não conquistar? Deus não dá a terra que mana leite e mel para você ficar sentado tomando mel e bebendo leite. Deus lhe dá a terra onde mana leite e mel para que você produza. E daí é o que Jesus diz, que eu tenho que produzir frutos em abundância. Como é que Deus vai me dar tudo isso? Então, estava num verdadeiro retiro, numa boa. Há muito crente assim, que está na igreja numa boa. Há um grupo que a igreja está linda, os cânticos maravilhosos, a obra do Senhor está indo adiante, que beleza, mas não contribui. Há um grupo pequeno levando a carga, um grupo pequeno carregando o caixão, está desfrutando de todos os benefícios espirituais, mas não participa obedecendo ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Um grupo sim, pequenininho. E os outros? E os outros? Há um outro grupo. Gente, vamos trabalhar, vamos cooperar, vamos fazer a obra de Deus. Mas este grupo aqui, não, eu gosto de ir na igreja no domingo. Como o pastor Márcio dirige bem a escola dominical. Com a música e como eu estou sendo abençoado naquela igreja. Mas você está trabalhando para o Senhor? Você está fazendo alguma coisa para o Senhor? Qual é a sua dinâmica espiritual? Meus irmãos, eu estou cansado de ouvir crentes me falarem que a igreja é boa. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é essa: como está a sua vida espiritual? Como está o seu crescimento espiritual? Como está? Não adianta a igreja ser boa, porque há muita igreja que está por aí, que muita gente diz que está crescendo, que na verdade não está crescendo, está inchando. E há uma diferença entre crescer e inchar. Tem muita igreja por aí, inchada. Mas como diz a Bíblia, se Jesus entrasse e começasse a passar a cega para recolher aqueles que realmente são seus, como ele ficaria decepcionado. Eu tenho mais, mas eu vou ter que deixar para domingo que vem. Porque eu quero falar sobre o relatório positivo. Até agora eu só falei do relatório negativo. Isso me faz lembrar aquela história daquele seminarista. Ele foi fazer um exame e a prova tinha 2 perguntas. Primeiro, fale tudo o que você sabe sobre Deus. Segundo, fale tudo o que você sabe sobre o diabo. Aí eles começaram a escrever sobre Deus. Escreveu. Quando tocou o sinal, ele não havia conseguido responder a segunda pergunta. Ele colocou assim, somente essa frase: professor, eu passei o tempo todo falando sobre Deus e me esqueci que tinha de mencionar o diabo. Quando a gente passa o tempo todo falando das coisas de Deus, a gente não tem tempo sequer para as coisas do diabo. Não temos. Aqui, você vê um relatório tão negativo. Agora, eu termino esse sermão, desculpe o horário, mas eu prometo que domingo que vem o sermão vai ser mais curto, aí o irmão pode compensar com o tempo que eu gastei a mais hoje. Mas deixe-me só dar os pontos que eu vou pregar domingo. Primeiro, subamos animosamente e vamos possuir essa terra. Segundo, certamente nós vamos prevalecer. Terceiro, Deus não falha
quando Ele promete. Essas 3 frases farão parte do meu sermão no próximo domingo. Se é verdade que eles eram poderosos e fortes e grandes, e mais fortes do que todos eles, se era verdade que a terra consumia os seus moradores, agora você vai ver por que Deus queria que eles conquistassem aquela terra. Irmãos, não adianta ficar só no deserto, só em Cades Barneia, só na consagração. Se você não passar um pouco mais adiante, você não vai experimentar a terra que mana leite e mel. Vamos orar. Ó Senhor, louvamos o Teu nome porque Tu és maravilhoso, Tu és Senhor de nossas vidas. E quantas vezes, Senhor, nós ficamos sentindo derrotados, como gafanhotos, como um inseto, quando o Senhor quer que sejamos vitoriosos e que tenhamos e vistamos as armaduras do Espírito e da Tua Palavra. Senhor, ajuda-nos, abençoa-nos, que possamos realmente entender que não podemos ficar no lado oposto da vida cristã, onde, Senhor, negativismo, onde, Senhor, a pequenez, onde, Senhor, nós nos sentimos tão inferiorizados. Mas, ó Deus, dá-nos uma visão Tua, de uma vida abundante, de uma vida alegre, feliz, de um Deus grande e maravilhoso, que promete e cumpre, que opera grandes maravilhas nos céus e na terra. Abençoa-nos, Senhor, para que a nossa vida não seja uma vida somente apegada às coisas negativas, mas, ó Deus, que a nossa mente e coração se abram completamente para confiarmos em Ti e nas grandezas da Tua palavra e dos Teus feitos. Oramos em nome de Jesus. Amém.